Tá, desculpa. Tá ótimo, tá aberto. Muito bem, gente. Que bom que é a gente poder estar junto novamente. Para os que estão entrando a primeira vez, segunda, terceira, nós estamos 51 dias consecutivamente nos reunidos. E começamos 29 de março, no aniversário do JV, e não paramos mais. Tem sido uma bênção grandiosa para a gente. Nesse tempo todo, recordar a história do JV, recordar a nossa história dentro do JV, nos edificarmos mutuamente, tem sido uma bênção grandiosa para nós, todo dia com a bênção de abrir a palavra e poder requerer de Deus uma palavra para o nosso coração. Né? E eu gosto muito, Deus sempre me dá assim a palavra a respeito da igreja de Jesus, algo que me chama muito a atenção, acho que a gente sempre tem que estar muito ligado, e principalmente nós, a maioria absoluta aqui, de nós que lidamos com rebanho, com discipulado, com ensino, com pregação, pastoreio, sempre é tão importante a gente estar, de fato, atento ao que Deus tem para falar para a gente, nos fortalecer, não é? Eu frequento aqui em São Bernardo uma igreja que a gente tem a maior alegria de dizer assim que ela é filha dos Jovens da Verdade. Ela é de 85, 1985, e a influência da missão Jovens da Verdade sobre a nossa vida é total, desde aquela época. Só que são quase 35 anos, né? Muitas coisas se passaram. É uma igreja onde nós nos alegramos, apesar das lutas, e muitos de nós que não são mais os fundadores desse ministério já estão aí dobrando o cabo da Boa Esperança. Mas surgiram muitos jovens, nós temos muitos jovens aqui, muitos deles são filhos nossos, filhos da igreja, que amam os Jovens da Verdade, que aprenderam a ir para os Jovens da Verdade, para acampamentos e tudo. E são crentes, são meninos e meninas tementes, mas às vezes eu fico tentando imaginar a influência que a nossa juventude hoje sofre de não experimentar o que nós experimentamos no passado. Logicamente que a gente sabe que cada geração deve viver sua experiência, de sua época, de sua geração propriamente dito, né? Mas o evangelho é o mesmo, o fogo é o mesmo, né? E tudo que nós queremos é que essa geração possa viver o que nós vivemos também, independentemente das mudanças no tempo, mas poder viver uma dimensão do evangelho como nós vivemos de fato, não é? E a gente se pega nessa pandemia, nessa época do isolamento, refletindo sobre muitas coisas, como aconteceram esses 51 dias até agora aqui entre nós. Eu guardei muitas lições no meu coração desses dias que nós estamos passando juntos. E uma coisa que eu me lembro que a Ivone escreveu, já falei isso aqui, inclusive, escreveu no nosso grupo um dia: ligue para alguém, fale com alguém que não conhece o Evangelho, fale para ela, converse com ela, não caia na armadilha de entrar na insegurança desses dias. E se você achar uma brecha, fale do amor de Deus, porque nesse momento nós estamos com os nossos pés atados para sair, para falar fisicamente, mas nós temos recursos tecnológicos para fazer isso hoje, não é? Por isso, eu acredito muito que falar sobre a dimensão que nós vivemos na Igreja de Jesus Cristo é muito importante. Não há como não me lembrar do texto clássico de Atos, quando há ali a informação de como os primeiros convertidos viviam. Lembro, eu sei que todos nós lembramos, mas eu faço questão de ler aqui, lá em Atos 2, a partir do verso
42, a comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, lembram, queridos? Se dedicavam à comunhão, se dedicavam ao partir do pão, se dedicavam às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo sua conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. O que mais? Partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? É muito bom a gente ver esse relato, ver como esse povo viveu no começo e que nós somos chamados a viver dessa forma todos os dias, porque o Evangelho não muda, Jesus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. E os tempos é que têm mudado, mas nós não podemos mudar no aspecto de como nós devemos viver como cristãos, não é? É tão importante porque temos sido desafiados aqui, algumas palavras para a nossa vida pessoal, outras nos motivando do Totó mesmo. Eu não ouvi a mensagem do Totó, cheguei na ressonância e aí fiquei já impactado com as pessoas dizendo, olha, o Totó nos cutucando, nós precisamos fazer novamente, nós precisamos nos unir novamente. E algumas coisas nós temos tentado fazer, né? A Carlinha, se estiver aqui, a Carla sabe disso, que nós somos lá na igreja dela em Santa Rosa, não é? Temos sido motivados, o que é que Deus quer de nós? Que através desse isolamento nós fomos reunidos. Muitos de nós já havíamos sendo reunidos em algumas oportunidades, mas nesse momento a gente está se vendo todos os dias, 51 dias, podendo ter um ao outro dentro da sua própria casa. E isso é maravilhoso, tem sido maravilhoso. Então, de vez em quando somos tocados. Como fazer isso? Ontem tivemos um telefonema de alguns, apenas do Clube do Bolinha, e aí foi caindo um, foi caindo o outro, e ficou só eu e o Fafá. E o Josafá falou, Valtinho, o que você acha? O que você acha dessa proposta que o Cícero está fazendo da rádio web? Eu falei, Fafá, eu acho que é tudo. Nós temos aí uma arma muito grande. Ele falou, sim, Valtinho, porque eu quero demais pregar o evangelho. Eu já participei de tantas cruzadas e, nesse momento, a gente pode ter essa grande arma aí. Então, a gente vive essa época onde já pensou, irmãos, se de fato isso aqui puder trazer aí uma ferramenta tecnológica, uma rádio onde a gente possa pregar o evangelho, né? Ele estava tentando descobrir assim, qual é a penetração, qual de fato até onde a gente pode chegar com uma rádio dessa forma. E eu sei Espera um pouquinho que... Pode falar, que tinha caído a tua internet. Pode falar. Ah, perdão. Voltou? Voltou. Ah, tá bom. O negócio aqui é feio. Como que nós podemos, de fato, sermos tocados para isso novamente, sem viver apenas do passado, mas ter o fogo do Espírito Santo e a visão no presente? É necessário que haja isso. Por isso que eu me lembrei desse texto, tentando falar sobre isso nesses momentos, né?
E o final do texto, quando o autor vai falando da forma como eles viviam, ele quase conclui dizendo: e eles contavam com a simpatia de todo o povo. Olha que interessante. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a simpatia. A gente já teve a oportunidade de falar sobre contentamento, mas eu queria falar da simpatia que nós devemos viver no Evangelho, mas não simplesmente nos apresentando como pessoas simpáticas, mas contando com a simpatia daqueles que nos ouvem. Continuo sendo ouvido, Wesley? Sim? Sim, Valtinho, tá sim. Eu vou deixar o meu aberto para você, vai. Contando com as... Obrigado. Contando com a simpatia de todo o povo. Quando fala-se de simpatia nesse relato, está se falando de fato da simpatia para conosco. E assim foi. Eu sei que o povo do passado do JV era de fato simpático na forma impactante de transmitir o evangelho, mas não bastava eles serem simpáticos. Eles precisavam contar com a minha simpatia, e isso aconteceu. Eu me simpatizei de forma muito intensa com o que estava acontecendo. E depois Deus me deu a oportunidade de estar do outro lado, junto com esse povo, trabalhando. Que coisa maravilhosa. Por isso, eu acredito que retornar esse texto, trazer a nossa mente e coração novamente, como esses crentes viviam, traz a nós também o desafio de contarmos com a simpatia de tantos que morrem sem Jesus. Nos desafios que têm sido feitos a nós para que, de fato, nós possamos cumprir aquilo que Deus tem nos dado, mesmo já estando aí numa idade maior, não é? Ou melhor idade, ou terceira idade, como queiram chamar, mas nós temos fôlego ainda, apesar de já sentirmos algumas dores. Mas nós podemos fazer isso. Por isso é necessário a gente rever essa questão de que até onde nós estamos contando com a simpatia daqueles que estão à nossa volta. É necessário que saibamos disso. Se seu ministério é itinerante, como for, é necessário que saiba se estamos contando de fato com a simpatia, que será de fato a resposta para aquilo para o qual Deus nos chamou. Então a gente começa a ver que a simpatia cristã, ela denota o quê? Uma igreja relevante para a comunidade. E como a missão Jovem da Verdade, como esse grupo que Deus nos reuniu no passado e de repente estamos tudo junto aqui de novo, a gente precisa ver se estamos sendo relevantes para a comunidade em geral, né? Relevantes no serviço. Saber que a nossa vida é marcada mais pelo serviço do que pelo nosso discurso, pela nossa oratória. É muito importante que nós lembremos disso, queridos, no nosso dia a dia. Relevantes no serviço, porque quem ama de fato, hoje estamos sendo chamados para saber se nós amamos a Deus, se amamos a Jesus Cristo, nosso Salvador, se amamos a igreja de Jesus, de fato, porque quem ama, serve. Quem ama, se entrega através do serviço. Isso é muito importante. Relevante, igreja relevante, missão relevante, filhos e servos relevantes para contagiar outras pessoas. Eu fui fruto, no meu chamado para o ministério, desse contágio dos jovens da verdade. Então, é muito importante que a gente somos relevantes. Nós saímos esses tempos aí em 2, 3 igrejas como Dinos da Verdade, e foi uma experiência maravilhosa, para nós.
Mas a gente precisa saber se de fato nós contagiamos, se nós contamos com a simpatia do povo, entender de fato o que nós devemos fazer. A igreja deve ser contagiante, o cristão deve ser contagiante, né? O cristão, ele ama a comunhão entre os irmãos. Parece que nós estamos recuperando muitas coisas. Muitos de nós viveu juntos, ficou anos separados, alguns de nós não conviveu juntos, mas nós estamos, de fato, novamente amando a comunhão entre os irmãos. E fazer isso, queridos, é aborrecer todo tipo de contenda. Assim deve ser o nosso caminho. Todo sinal de contenda, principalmente entre nós, devemos aborrecer de cara, lutar para que a comunhão seja o nosso objetivo, a nossa luta todo dia. Um cristão contagiante, uma igreja contagiante, ela libera perdão. Isso tudo como fruto de como aqueles irmãos estavam vivendo ali no começo, liberando perdão, podendo viver junto, dividindo a comida, comendo junto, orando junto, aprendendo junto, sentando aos pés dos apóstolos juntos ali. Isso tudo era que fazia com que eles aprendessem o que de fato era liberar perdão, queridos, porque liberar perdão é a mola mestra que sustenta os relacionamentos. Nós sabemos que somos homens, que estamos sujeitos a nos ofender mutuamente, nós sabemos disso. Mas se isso acontecer, queridos, não alimentemos contendas entre nós, pelo contrário, vamos liberar perdão para alimentar mais ainda os nossos relacionamentos. Eu dou muito valor a isso, sei que não sou um exemplo disso, mas na minha mente e coração isso para mim é muito importante, porque é exatamente no perdão e pelo perdão que as relações encontram maturidade. É quando somos provados nessa área, nós vamos amadurecendo os nossos relacionamentos. Isso vai se tornando mais nítido para nós. É quando isso acontece, nós nos esforçamos na prática do amor. Amar não é fácil. Exige de nós uma prática, um esforço para praticarmos o amor. E somos chamados para isso no dia a dia. Exige um esforço na prática da partilha, partilharmos o que temos, o que não temos, queridos. Nós somos frutos dessa missão e, de repente, para o andamento institucional da missão, é necessário que nós ajudemos financeiramente nesse momento, porque as coisas não estão acontecendo. Isso só vai acontecer se, como cristãos, nós nos contagiarmos para também nos esforçarmos na prática da partilha, repartir aquilo que Deus tem nos dado, queridos. E nos esforçarmos na prática da misericórdia, nos esforçarmos na prática do acolhimento, acolhermos os mais fracos, acolhermos os débeis na fé, como ensina a palavra de Deus. Alguns de nós podem fracassar, pode ter fracassado, né? Entre os JVnianos tinha muita gente que não era ligado à igreja e acabou deixando e não se uniu mais a um grupo de comunhão, e nós sabemos que isso é importante, é básico na nossa vida. E isso só virá se nós tivermos a prática do acolhimento, acolher a quem quer que seja, na prática da fé, porque é nessa prática que acontece o contágio. A gente fala de contágio, parece uma coisa forte, um desafio carismático, mas ele é possível para nós se a gente viver dessa forma. O contágio vai acontecer se nós formos exatamente no início de tudo, como nós vimos no relato do início da igreja cristã. É em meio a essa interação na comunidade que a igreja vai encontrar simpatizantes. Então, não basta sermos simpáticos, nós precisamos nos encontrar com os simpatizantes, quem simpatiza com a nossa vida. A simpatia, ela vem junto com a empatia. Todos nós sabemos o que é empatia, né? Empatia é sentir-se igual
ou está no mesmo nível que o outro. Agora, aqui já vem a palavra para nós que lidamos com um rebanho, com discipulado, com ensino, com evangelismo. A simpatia ela vem junto com a empatia. Não há pregação sem empatia, queridos. Dessa forma, só haverá pregadores, oradores. Há necessidade dessa empatia e nós estamos vivendo esse momento de procurar novamente viver dessa forma, compreender que o outro sente ou colocar-se no seu lugar, o que é de fato a empatia, para poder entender o que o outro sente. É muito importante. Nesses 51 dias de igreja virtual, nós já vimos isso, nós já passamos por essa experiência aqui. E é isso, a empatia, ver o que o outro sente, ver qual a necessidade, queridos. Aí nós já começamos a falar de quem? Do que cuida. Porque somos chamados como missão um dia para evangelizar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O mesmo Jesus, trazendo a grande comissão, disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Quem faz isso? O discipulador. E o discipulador não pode se colocar acima das pessoas, amadas. Vamos pensar nisso. Ele deve se pôr em direção aos seus discípulos, como uma pessoa próxima dele. Jesus andou com os 12, queridos. Comeu com os 12. Sentiu frio, sentiu fome com os 12. Estava ali ensinando no dia a dia. Por isso, Jesus atraía multidões. Por isso, queridos. E também, por isso, os fariseus não o aceitavam. Jesus disse, sim, basta isso, ao seu discípulo ser como o seu mestre. Para ser um bom líder, amados, como nós somos chamados, a maioria de nós aqui, não é preciso ser melhor que os outros, não é preciso conhecer mais que os outros. Vamos lembrar disso, conhecimento é muito importante, mas nós não precisamos ser melhor que os outros. Pessoas comuns cativam mais do que pessoas que se mostram importantes. Vamos guardar isso no nosso coração. O líder precisa ser alguém acessível, alguém onde os liderados têm acesso, onde os discipulados tenham acesso. Discipulado, faça aqui até um joguinho, discípulo ao lado, ou discípulo do lado. Discipulado é o que devemos cumprir, ou seja, um discípulo junto com o outro, ajudando a caminhar e seguir o Mestre Jesus. Não temos nada para ensinar de nós, queridos. Lógico que a nossa vida fala alto, mas como discípulos ou discipuladores, nós vamos ensinar o que o Mestre ensinou. Isso é que vai nos fazer homens e mulheres contagiantes, que fazem com que outros se aproximem da gente. Então, a empatia é a melhor forma de discipular. Só você exercendo a virtude da empatia, você já começa um trabalho de discipulado. Alguém vai notar isso e vai se simpatizar, como Lucas disse lá em Atos. E contavam com a simpatia de todo o povo. As pessoas vão começar a fazer isso. Amados, ser uma igreja, de fato, sermos irmãos, servos, líderes, discipuladores simpáticos, é ser diferente da antipatia. Isso é natural. E é algo que nós precisamos ver também no dia a dia para que Deus trabalhe isso, para que o mundo, de fato, seja tocado, não é? Seja tocado com a palavra. Agora, não sabemos como é que vai ser. Lembram do Cícero contando que ele recebeu alguns telefonemas de testemunhas de Jeová? Eu também recebi, queridos. Que interessante, era uma mulher tão simpática
E ela usou o mesmo argumento com o Cícero. Posso ligar semana que vem de novo? Falei, pode, liga para mim, pode ligar. Né? Só que não ligaram. E deve ser uma orientação nacional e uma nova estratégia que eles estão tendo, porque não pode ir nas casas. Irmãos, tenta imaginar se nós fizermos da mesma forma, nós que temos a palavra que não se contradiz nas mãos, podemos fazer isso de forma contagiante. Nós vamos ver pessoas que vão simpatizar com essa mensagem maravilhosa. Porque até então, muitas vezes, os cristãos têm sido antipáticos. Não é? Nós sabemos que muitas vezes somos perseguidos porque causamos, mas muitas vezes é a nossa culpa mesmo, porque a nossa mensagem não é pura e genuína a ponto de contagiar as pessoas e causar simpatia da parte deles em nós. É necessário que a gente saiba. Nós sabemos a quem estamos servindo. Vocês lembram de Natanael, um dos discípulos chamados? Ele estava ali desacreditado. Imagina, ele mesmo falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Desacreditado por causa do mundo religioso da época, tantas coisas que aconteciam na própria história, impregnado do dogmatismo dos fariseus, do misticismo dos gregos na época. Tudo isso. Imagina que ia aparecer mais uma mensagem nova, eles iam viver de religião em religião, de ato religioso em ato religioso. Mas não. De fato, ele não queria conhecer mais nenhum profeta. Estão falando que tem um novo profeta por aí. Quando ele ouviu que era da pequena cidade de Nazaré, ele se admirou de próprio Jesus. E ali ele foi um dos discípulos. Que coisa maravilhosa. Hoje nós vemos pessoas emocionadas com a igreja. Vemos pessoas que ainda não tiveram uma experiência. Vemos pessoas que já passaram por uma experiência com Jesus e não estão próximos da igreja de Jesus Cristo. Nós sabemos que não existe crente órfão. Crente tem que ter família. Tem que estar junto com o povo de Deus. Esse é o preço que nós pagamos e é maravilhoso, amados. É maravilhoso. Todos nós precisamos. Não podemos ser diferentes, mas o que nós vemos hoje é gente decepcionada com a igreja e muitas vezes feridos e não foram curados, que precisam descobrir que nunca vão se decepcionar com o próprio Jesus. A possível e eventual decepção à vida até hoje e frustração, tenho certeza que foi com o próprio homem, mas não com Jesus. Então, essas pessoas precisam ouvir de nós. Sim, você vai se decepcionar comigo, mas com o meu mestre você não haverá de se decepcionar. Vamos lembrar disso. Precisamos a pessoa, ou que nunca acabou, né? Graças a Deus, mas nas visões que Deus tem dado, ou seja, pela rádio web, ou não sei de que forma, nas nossas visitas na igreja, mas nós precisamos reconquistar as pessoas, aqueles que estão feridos, que estão longe da igreja de Jesus, que não têm alegria. Hoje, 6h, nós tivemos a reunião do Zoom, eu estou usando a expressão do Tiaguinho lá na nossa igreja. A igreja do Zoom, nós tínhamos 152 pessoas no culto, tomamos ceia juntos, pela internet, agora há pouco, queridos. Que maravilha! E é um povo que tem problemas, nós lidamos com dificuldades, mas eu não vivo sem aquele povo também, porque é o povo da caminhada que Deus nos deu. E precisamos pagar o preço juntos, começar juntos, se for necessário. Nós precisamos reconquistar aqueles que estão antipatizantes com a igreja, queridos. Estou terminando, Wesley. Vamos lembrar disso, queridos, que não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil, sim. Mas
nenhum momento a gente ouviu que estava sendo chamado por uma tarefa. Depois, frutos. Lembram disso, amados? Quantos de nós a gente voltava orando e chorando na Kombi pelo número de conversões, pelas consagrações? Faça isso, é maravilhoso. Mas até cumprir esse papel era difícil, sim. Essa tarefa não é fácil. Por isso, Jesus disse, queridos, que nós teríamos lutas. Não é fácil também, porque nós vemos que a igreja constituída de homens está sujeita a escândalos. Jesus falou sobre isso, que os escândalos surgiriam. Mateus 18, 7, lembram disso? Que poderia acontecer, mas que eles não venham de nós, que o Senhor tenha misericórdia, que os escândalos não venham de nós, que de fato vivamos uma vida santa, diferente, porque para isso nós fomos chamados. Tenta imaginar, né? Tem gente assistindo a musiquinha do Fantástico daqui a pouquinho e a musiquinha depressiva, onde vai começar tudo de novo e nesse momento não vai começar nada, que amanhã não tem nada para fazer. Nós temos, amados, essa nossa tarefa para a qual nós estamos sendo chamados. Nós devemos ter cuidado nessa hora para não jogar fora vidas que Jesus comprou com alto preço de seu sangue na cruz. E lembrarmos, pedir ao Senhor, traga a nossa memória, Senhor, a nossa mente e coração, pessoas que estão afastadas, homens e mulheres que eu conheço que ainda não tiveram uma experiência viva com o Senhor Jesus, e não deixar que eles sejam jogados fora, amados. Por isso é preciso ser simpático. Por isso é necessário ser simpático. E simpatia não é nada forçado. É viver ao lado de Jesus, mostrar empatia para com as pessoas, porque aí nós vamos contar com a simpatia deles e tentar cativar quem foi antipatizado pela vida no Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que se perderam e muitos que estão aqui pertinho de nós, né? Fica aqui a pergunta, queridos: como é que nós vamos apresentar o Evangelho para em geral, depois que a gente acabar esse curso intensivão que nós estamos fazendo aqui? O que é que Deus tem preparado para nós? Oh, amados, vamos nos unir para isso, vamos ver o que nós vamos apresentar, como nós vamos apresentar esse Evangelho. Uma coisa eu sei, será o que for, mas será com princípios de simpatia, com princípios de amor, com princípios de receptividade, com princípios de paciência. Que o Senhor permita que a gente possa viver essa experiência com esses princípios. Guarde no coração simpatia, amor, receptividade e paciência. Que Deus nos abençoe. Termina com oração, Valtinho. Nosso Senhor, tememos diante de Ti não viver isso que nós falamos e ouvimos aqui nessa noite. Por isso, tem misericórdia de nós. Traz a nossa mente e coração, a nossa alma, a forma como aqueles cristãos viveram no começo, Senhor. Como muitos de nós já pregamos sobre esse texto, Senhor, possivelmente a maioria de nós já tentamos viver. Permita que humildemente a gente volte a viver, ó Deus, para contar com a simpatia de todos que estão ao nosso redor. Faz de nós, ó Deus, homens que exercem a empatia, Senhor, para não nos sentirmos melhores do que ninguém, não sentirmos mais cultos, mais importantes, mas que sejamos iguais, Senhor, caminhando
um com o outro, mesmo aqueles que precisam aprender mais, ó Deus, que estão dando os primeiros passos, aqueles que estão feridos, longe desse evangelho maravilhoso. Permita que a gente seja igual, Senhor, porque quem ensina é o Senhor e juntos nós aprendamos, Pai. Nos ajuda, Senhor, traz a nossa mente e coração. Tantos quantos se antipatizaram, ou não conhecendo o Senhor numa experiência verdadeira, ou se decepcionaram dentro da igreja de Jesus. Permita, Senhor, que nós possamos ser canal de bênção na vida de muitos deles, Pai. Às vezes até de muitos entre nós aqui, Senhor, que participaram desse movimento maravilhoso que o Senhor nos deu um dia aqui, Pai. Ajuda-nos a recuperar, a viver a dimensão do Teu Evangelho de forma intensa, Senhor. Faz-nos guardar esses princípios no coração, Senhor, de simpatia, de amor, de receptividade e de paciência uns pelos outros, Senhor. Nos abençoa, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Olha para o desejo do nosso coração de ser verdadeiro e genuíno a partir de hoje. Em nome de Jesus a gente ora. Amém, Senhor.